Bom, eu sou Fabiana, do Mutirão Agroflorestal, trabalho aqui na CSA Aldeia do Altiplano. Bem, meu nome é Léo, Uriel Matias, me chamam de Léo. Eu moro em Arniqueira, no setor de chacras. Boa noite, pessoal. Eu sou Sofia, sou produtora no Sítio Raiz, no Lago Oeste. Acho super legal a gente falar que existe várias demandas que as agroflorestas, a restauração produtiva, os sistemas agroserratenses pode resolver, que são tanto a questão da fome, né, dos 33 milhões de pessoas que passam fome no país, os 12 milhões de hectares que a gente tem para restaurar ainda das metas, né, até 2030, e desses 12 milhões de hectares, 4 milhões estão no Cerrado. E a restauração produtiva, a agrofloresta, pode ser também o indutor da bioeconomia, que a gente prefere chamar de economias da sociobiodiversidade, com povos e comunidades tradicionais, com as espécies nativas dos territórios, né? Na Amazônia, pupunha, açaí, cupuaçu e tantas outras, no Cerrado, piqui, mangaba, baru, cagaita, e na Mata Atlântica, jussara, goiabas, frutas de cada local, que essas restaurações produtivas possam ter essas espécies como mais plantadas, mais cuidadas para a questão do combate à fome e da restauração. Então a gente pode resolver 3 problemas do país que são graves, né? A fome, a questão das mudanças climáticas, né? Do sequestro de carbono e das mitigações das climáticas pela restauração e favorecer que espécies de biodiversidade, da sua biodiversidade, ganhem mercado e possam gerar renda tanto para o produtor como para o país. Bom, eu sou Fabiana, do Mutirão Agroflorestal, trabalho aqui na CSA Aldeia do Altiplano. Primeiro que me ocorreu, a gente acabar com pulverização aérea. Se a gente está falando com alimento de verdade, eu conheço alguns agricultores, agricultoras que têm essa influência bem negativa da pulverização aérea. Outra coisa que me ocorreu, as escolas são uma instituição assim bem capilar e que forma indivíduos, né, cidadãos, cidadãs. E eu trabalho com crianças, eu percebo isso, assim, crianças se alimentando muito mal, com industrializado, muita gente se alimentando com industrializado, que na verdade nem se alimenta, né? E aí não tem saúde. Eu acho que a gente podia promover uma campanha de alimentação de verdade para a sociedade como um todo, e nas escolas, eu acho que as crianças podiam comer comida de verdade, tipo, às vezes saem para campo, levam caixinha de suco, sabe, na caixinha longa-vida e bolacha recheada. Meu, isso não é comida para criança, para ninguém. E as crianças aprenderem a fazer comida. Eu acho que isso faz as crianças interiorizarem. Para isso também acho que seria muito salutar que as crianças plantassem as comidas na escola, aprendessem e fizessem um vínculo com as suas famílias. E se a gente quer fazer agrofloresta, eu acho que a gente podia organizar uma rede de sementes forte aqui no DF, onde tivesse lugares para a gente acessar sementes, não só nas nossas trocas informais, mas, por exemplo, a gente tivesse pontos estratégicos onde a pessoa podia ir lá em qualquer época do ano ter semente, devolver semente para aquele banco de sementes e tal. Concordo muito com o que a Fabiana falou. Realmente, se contemplar as agroflorestas com produção de hortaliças, verduras e frutas nas escolas, porque a maioria das escolas tem espaços muito grandes, né? Isso seria fantástico, porque precisaria nas escolas de realmente ter uma mão de obra para cuidar daquilo. Quem cuida disso muitas vezes é um funcionário aí não muito bem treinado, não tem tempo suficiente para se dedicar. Ao mesmo tempo, aqui em Samambaia, Taguatinga, nos sítios aqui, nas chácaras, a gente pensou em fazer uma perimetral verde na parte superior aqui das chácaras, né? Essa perimetral verde contemplaria principalmente frutas, porque hortaliças têm espaços grandes em cima da chácara. Essas frutas, elas poderiam estar alimentando muitas pessoas, muitas crianças. Brasília tem espaços enormes, né? Existem muitos espaços para se fazerem diversos tipos de trabalho. Tem que ter uma política pública que tenha pessoas para poder trabalhar, implantar e cuidar. Bem, meu nome é Léo, eu moro em Arniqueira, no setor de chacras, que antes aqui era só chacras, mas depois isso foi dividido em lotes familiares aí e o sistema anterior que tinha sido projetado para ser só produção agrícola, passou a ser um bairro residencial. E eu vejo que na minha região, principalmente aqui em Arniqueira, os lotes são enormes para produzir alguma coisa que possa contribuir para mitigar um pouco a fome dessas pessoas que estão aí precisando. Eu gostei muito da fala da Fabiana e do Marcelino, quando eles colocaram dessa necessidade de fazer uma educação nas escolas e ter uma política pública que implemente isso para que essas áreas enormes que nós temos, que estão subutilizadas, possam ser aproveitadas com alimentos de qualidade para as nossas crianças. Boa noite, pessoal. Eu sou Sofia, sou produtora no Sítio Raiz, no Lago Oeste. A gente trabalha com hortifruticultura, né, em sistemas agroflorestais e, ultimamente, de um tempo para cá também, eu tenho prestado apoio com assessoria para alguns projetos voltados para agroecologia na Conafé.
que é a Confederação Nacional de Agricultores Familiares, Empreendedores Familiares Rurais. Um determinante estruturante dos macro desafios para soberania alimentar e segurança nutricional é o solo, sabe? Assim, tipo, pensar no solo como uma condição estruturante para uma sociedade conseguir contemplar seus desafios frente à soberania e segurança alimentar e nutricional. Tendo isso como uma premissa, fazer a defesa de que trabalhar com sistemas agroflorestais, construindo solo, construindo fertilidade, é de suma importância para a gente garantir as bases mínimas de uma possibilidade de uma produção de alimentos saudáveis, né? E aí um segundo ponto que dialoga um pouco com isso é pensar que hoje, mais evidente do que nunca, não dá para a gente imaginar um horizonte futuro de soberania alimentar, soberania e segurança alimentar e nutricional, sem a gente levar em consideração o avanço do aquecimento global. Eu acho que a gente está também precisando de construção de conhecimento de quais são esses sistemas produtivos que se apresentem como de extrema relevância para um mundo com o avanço do aquecimento global como estamos. E a gente já sabe, né, que as agroflorestas são tecnologias importantíssimas para esse contexto. Só que eu acho que falta a gente ter pesquisa, falta a gente ter incentivo de produção de conhecimento em torno disso, para a gente, inclusive, conquistar mais espaços e ter mais insumos para produzir mais experiências. O pessoal do Terra Planta, não sei se vocês acompanham, que é o pessoal lá do Paraná, eles, na época, teve uma estiagem muito braba lá no Paraná, e eles, pelo Instagram deles, assim, eles estavam fazendo uns comparativos muito didáticos de como que o café e algumas outras culturas nas agroflorestas bem manejadas deles padeceram muito menos no comparativo com a galera do entorno. A galera do entorno teve prejuízos econômicos muito significativos, né? E a gente está muito suscetível a esse tipo de transtorno, e isso incide diretamente na longo prazo na soberania e segurança alimentar. Acho que a gente tem que falar muito em mudanças climáticas, né, nas agroflorestas como tecnologias para um mundo em franco processo de avanço do aquecimento global. A minha é essa recomendação, né, das políticas públicas serem concatenadas, né, se juntarem para ter um efeito maior, né, políticas públicas de segurança alimentar, nutricional, de restauração e de sociobiodiversidade barra economia, né, com foco também nas populações vulnerabilizadas, né, desde a agricultura urbana, a agricultura periférica, periurbana também, que a gente sabe que tem um potencial gigantesco, né, de povos e comunidades tradicionais, de assentados da reforma agrária, de agricultores familiares, né, priorizar para a gente combater a fome, que terra tem, gente querendo produzir tem, gente querendo ter renda tem, política pública para escalonar isso tem, né, PA, PNAE, tá faltando só acelerar o carro. Então, como que a gente faz isso? Eu acho que a política pública sendo fortalecida e tendo mais recursos para isso, tanto que a gente economiza na saúde quando a gente investe em uma alimentação de qualidade, né? E eu acho que política de saúde é política de educação, é política agrícola, é política de segurança alimentar e nutricional, tudo junto. E também poderia ter uma, tipo, premiação por experiências que vão nesse caminho, né, contra mudanças climáticas, que potencialize a geração de água, essas coisas. E aí, então, poderia ter uma socialização dessas experiências, porque as pessoas estão aí fazendo as coisas, mas estão escondidas, que as pessoas ficam meio isoladas, assim. E eu acho que se der essa visibilidade para a população, porque a população não sabe que tem pessoas fazendo agrofloresta aqui no DF, também ter um apoio a publicizar essas experiências, pensar em como comunicar isso, premiar iniciativas que estejam gerando água, que estejam melhorando o solo, que estejam gerando alimentos de qualidade. Estou amando essas ideias de todo mundo. Também estou amando as trocas aqui. O DF, a gente tem um contexto muito interessante, muito particular, pensando o Brasil, né? Pensando no quê? Na produção orgânica no DF que bomba, né? Tipo assim, a gente tem um mercado realmente diferenciado em termos do quanto de alimento orgânico que circula na economia local. Por outro lado, o abastecimento de frutas orgânicas segue sendo um desafio. A diversidade de frutas é sempre um desafio. Então, muitas vezes a gente acaba pegando frutas que estão vindo de outros estados e tal, e que tem potencial produtivo aqui, por exemplo. Mas
mais um ponto da importância da gente defender os sistemas agroflorestais como estratégias que podem aumentar a produção local de frutas, que falta muito na dieta alimentar da população. Mas no DF hoje a gente tem um projeto piloto das primeiras escolas que estão recebendo o PENAI orgânico. Isso está no Guará e em São Sebastião. Guará hoje, se não me engano, todas as escolas estão recebendo o PENAI orgânico hoje. É o projeto piloto e a gente precisa vir com tudo para cima para dali para frente, né? A gente precisa de orçamento fluindo nesse sentido, assim, que as crianças nas escolas tenham a melhor alimentação possível. A particularidade, assim, de uma contribuição muito direta que os sistemas agroflorestais fazem é enriquecer também com as culturas perenes inerentes à nossa evolução para a floresta dentro dos nossos sistemas produtivos, desse dado que a gente já sabe, né, do quanto que as escolas são importantes para garantir a alimentação das crianças e adolescentes, né, o papel da escola na alimentação, e aí por essas diversas frentes que a Fabi mencionou, da possibilidade de na escola a criança aprender a fazer comida, a gama de coisas que vem a partir, que a escola pode proporcionar, e a escola como sendo o veículo de absorção direta da produção agroflorestal, da produção orgânica, que se fortaleça e se amplifique enquanto política pública, e que inclusive que o DF possa ser mesmo um exemplo para irradiar para os outros estados. Yumi, vocês viram, tem aqui no chat. Vou escrever rapidamente o que me veio agora. Dentro dessa lógica de amplos espaços, temos restaurantes comunitários solidários com espaço para ter produção de alimentos, mapear locais, agricultores que demandam incentivos para produzir alimentos. A gente precisava ter alguma espécie de remuneração para agricultoras e agricultores que criam solo fértil a partir de sistemas agroflorestais, sabe, que fazem esse trabalho todo que são os serviços ecossistêmicos. Dentro de alguns critérios, a gente teria que pensar isso direitinho, mas eu acho que a gente está demorando muito de encontrar mecanismos de remunerar o trabalho de quem está, de fato, cuidando de riquezas que transbordam para toda a sociedade, para que isso seja em si um incentivo concreto, material direto, para que a gente consiga extrapolar um pouquinho aqueles e aquelas que, por ideologia, por princípio, têm afinidade e abrem mais espaço assim, para começar um trabalho com agrofloresta, mas que a gente possa dar esse passo adiante, que através realmente de remunerar esse trabalho, que é um trabalho não remunerado, assim como a sociedade padece muito pelas mães, pelas mulheres tocarem seus trabalhos reprodutivos de maneira não remunerada, também a sociedade padece muito por agricultoras e agricultores desestimulados a fazerem esse trabalho que não é remunerado hoje, mas que a relevância é para toda a sociedade, né? E incide de novo, né? Voltando ao ponto principal, incide diretamente sobre soberania e segurança alimentar e nutricional. Muito legal. Eu acho que essa questão de serviços ambientais, né? A sociedade talvez começa a olhar com outros olhos, né? Os agricultores, as agricultoras. Eu queria também trazer aqui a questão de produção de alimentos nos presídios, que eu acho que isso fortalece a socialização, a profissionalização dessas pessoas. Eu acho que seria muito interessante que os presos possam se envolver na produção de alimentos, dos seus próprios alimentos, se alimentar bem, também ter excedentes. Nos hospitais, como as pessoas doentes se alimentam mal. Isso aí eu acho que é uma coisa que é super relevante, que realmente é onde as pessoas estão mais doentes. E tem muitos estudos provando que a alimentação altera o humor, altera a violência, altera caráter mesmo. Determinados nutrientes, que os ultraprocessados aumentam muito determinadas substâncias no nosso corpo, aí desequilibra e traz várias questões de comportamento, que é esse avanço que a Sofia traz aqui, né? Não adianta ser cheio de produto da agricultura familiar, mas ser cheio de veneno, né? Ou ser de um processo de queimada que acaba com as nascentes. Uma das questões muito fortes desses 30% que precisa vir da agricultura familiar é que, infelizmente, na maioria dos municípios hoje não se compra nem 30%. Então, já um tema de mobilização de quem acompanha essa agenda é o de falar que todos os municípios precisam atender essa exigência que já está em lei. Mas aí eu acho que as contribuições mais particulares do nosso grupo aqui é puxar essa discussão para alimentação orgânica, puxar a discussão de como que uma produção agroflorestal pode produzir, através das culturas perenes, frutas para diversificar as fontes de vitaminas. Num contexto de insegurança alimentar e nutricional, uns dos primeiros itens que vão sendo cortados são justamente as frutas. Vai se cortando o que é menos entendido como básico. Acaba que a alimentação tende a ser empobrecida, começando por aí, eu acho, assim, né, pelas frutas
a gente colocar também como, talvez dentro desse eixo de pesquisa, implorar pela necessidade de investimento em desenvolvimento de tecnologias e maquinários adequados às operações dos sistemas agroflorestais em contexto de agricultura familiar. Acho que isso é um gargalo assim, que a gente também já tardou demais para isso não estar mais avançado. De material de poda, disponibilização do material de poda, todo ser disponibilizado para quem faz, né, agrofloresta, porque tem uma coisa assim de insumos mesmo. Ele tem desenvolvido várias tecnologias, né, de beneficiamento de frutos, de sistemas agroflorestais, máquina de colher açaí, né, tem muita coisa interessante. Então, eu sugiro da gente estar uma olhada lá no Instagram deles, Instituto Inventa. De maneira semelhante como a Fabi propôs a ideia de um banco de sementes público, eu sempre fico pensando também o quanto poderia ser interessante ter infraestruturas públicas de processamento e beneficiamento de alimentos. Então, por exemplo, para o PA, para o PENAI mesmo, tem uma certa dificuldade de comprar mandioca, pasme, né, da agricultura familiar, muito por conta de quão perecível a mandioca é se ela for mandada na casca, e aí se você for minimamente processar, botar na água, tem empecilhos sanitários nisso. Então, para conseguir fornecer mandioca para esses programas, é muito importante que você tenha a infra para enviar vácuo. Se a gente tivesse infraestrutura pública de processamento e beneficiamento, agroindústrias públicas mesmo, a gente poderia talvez incorporar ainda mais a produção da agricultura familiar local para os equipamentos públicos, considerando, né, diferentes formas de prolongar o tempo de prateleira assim, desses alimentos, né, para a gente ter outros tipos de alimentos, não só in natura, chegando pela agricultura familiar, e aí no nosso caso, acrescentando essa coisa da alimento da agricultura familiar orgânico, né, chegando para os equipamentos públicos. Muito obrigada, gente. Foi uma noite ótima, conversa boa. Gratidão, hein? Obrigada, Helena. Boa noite, tchau. Beijo a todo mundo. Beijos.